em Romanos, capítulo 8, versículo 27 a 28. Mas o que era mais importante era saber o versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito, eu disse que era existir nessa terra. Então você existe, você é o propósito de Deus nessa terra. A expansão do reino de Deus nessa terra é o seu propósito. Mas como é que eu vou expandir o reino de Deus? Eu sempre falo, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é a doutrina do Evangelho. A palavra Evangelho é a boa nova. O Evangelho é o poder de Deus de transformação das pessoas. O Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é um padrão de vida. O seu propósito de existência nessa terra é ser igual a Cristo. É multiplicar Cristo nessa terra. Você sendo um Cristo nessa terra, as pessoas vão olhar para você, vão enxergar a figura de Cristo e elas vão querer o que Cristo é, porque encontrarem você. Que Jesus não palmilha mais no nosso meio, Jesus não está mais no nosso meio, mas nós estamos vivendo e exercendo um propósito. Esse propósito é ser a imagem e semelhança de Cristo. Até porque que quando o homem foi criado, ele foi criado na essência, igual a Deus em sua essência. E essa essência foi perdida quando o pecado veio e corrompeu os sentidos do homem. Essa essência foi perdida, mas Jesus Cristo veio como homem, o Filho do homem. Viveu, palmilhou aqui durante 33 anos, exerceu seu ministério durante 3 anos, nos ensinou a maneira, a melhor de todas, para nós vivermos, que é viver o Evangelho de Jesus. E é o que eu digo, não é estar sentado nos bancos aqui, que é viver o Evangelho. É na sua existência, é na sua vida, é no seu dia a dia, é na sua prática de ser. Você é o que te habita. Você é o que há por dentro de você. Você só exterioriza o que você tem dentro. O que você tem dentro de você é o que sai para fora. O que você tem dentro de você é o que as pessoas veem. Isso é o poder que você tem. Nós sabemos que tudo que acontece conosco coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Amém, glória a Deus. Eu sei que todos amam, de uma forma ou de outra, conhecendo Deus de uma maneira ou de outra maneira. Eu sei que vocês amam a Deus. E quando você ama a Deus e compreende que tudo coopera, o que é cooperar? É trabalhar junto. É que nem uma equipe trabalhando. Todas essas coisas estão trabalhando. E talvez você não esteja percebendo que tudo que está acontecendo à sua volta, na sua existência, está construindo algo dentro de você. Está cooperando para que algo mude na sua vida. Jesus mesmo disse para Pedro, o que faço agora você não sabe, mas você vai compreender depois. Muitas vezes diante da vida, das ocorrências da vida, de tudo que a vida nos apresenta diante de nós, nós ficamos perplexos e não sabemos o que está acontecendo. Lembre-se, toda vez que você ficar perplexo, você lembre daquilo que Jesus disse, o que faço agora não sabes, mas você compreenderá depois. Quando você crê nisso e crê que as coisas estão cooperando para o seu bem, seja elas coisas boas ou coisas ruins. Quando você entende isso,
uma porta se abre e nada pode mais te deter. Porque nem é morte nem vida, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nada pode derrotar mais você. Se o futuro que é amanhã, ou daqui a pouco, te pegar, e daí se pegou? Você entrou em outro lugar. É isso que o Evangelho nos propõe. Você entende? É você saber e crer. Como nós estávamos dizendo assim, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Jesus vive, porque Ele venceu todas as coisas. Jesus venceu a morte como um homem comum. Um homem comum que viveu e absorveu tudo que era nosso na cruz do Calvário. Para que eu tenha fé e esperança. Para que eu creia e tenha a esperança que Ele venceu todas as coisas e eu também vencerei. Amém. Entendeu a percepção de que essa porta se abre? Porque não é o que eu estou passando hoje ou o que eu vou passar amanhã que vai me destruir. Não é isso. Você entrou num lugar de descanso. O que é descansar? É como a palavra diz, é estar em repouso. Quando você descansa na fé, a fé é um descanso. A fé traz descanso. Quando você crê, você descansa, porque você está crendo. Uma pessoa que não crê é a pessoa que vive atormentada. Então, diante das perplexidades da vida, que eu quero ler esse texto aqui com vocês em Jó, capítulo 1. Vai percebendo a perplexidade de tudo que está acontecendo nesse texto. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Olha as características. Era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, só aí já dava 1.000 bois. E 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Ele era o camarada mais rico da época. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eles se reuniam, assim como nós nos reunimos e banqueteamos. Decorrido o turno de dias, decorrido um tempo dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha o cuidado que esse pai tinha. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, que são sacrifícios, segundo o número de todos eles, é um sacrifício para cada filho. Pois dizia, talvez nesses banquetes, eles tenham pecado, os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre, continuamente. Realmente esse homem era um exemplo. Mas num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja que até a narração aqui que eu falei dos filhos de Jó, você vê o texto num plano horizontal, num plano material, num plano físico. Algo que realmente estava acontecendo naquela época. Agora a cena, ela mudou. Você vê o texto agora num plano vertical. Num outro plano, num plano espiritual.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: da onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você observou o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a pergunta que Deus faz ao diabo. Se você está rodeando a terra, se você está passeando pela terra, se você está fazendo mal na terra, se você está criando contendas na terra, se você está na terra, você parou para observar esse homem? Homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha o que Satanás diz para Deus, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha que ousadia. Acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Você cercou ele com filhos, você cercou ele com animais, com gado, com jumentos, com camelos, com terra, com funcionários, com fazendas. Você deu tudo para ele. Por um acaso ele não te serviria por estar tudo bem? Aí Satanás diz, versículo 11: estende, porém, a mão e toca em tudo que ele tem, e você verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou ele desafiou Deus. Toca nele, toca em tudo que ele tem. Vê se ele não vai blasfemar. Vê se ele não vai dizer que Deus não existe. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permite uma coisa dessa? Toca nele. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus autorizou o diabo tocar na vida de Jó. Somente em tudo que ele tem, mas não tocar nele. Olha só, sucedeu um dia, agora veio para o plano material de novo. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Estavam num banquete, reunidos. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus. Eram povos, né? E os levaram, roubaram os bois e as jumentas que ele tinha. E mataram os seus servos, aqueles que trabalhavam contigo, a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. É o primeiro mensageiro que Jó recebeu. E veio essa mensagem maldita para Jó. Porque mensagem maldita é uma mensagem maldita. Versículo 16. Enquanto aquele mensageiro foi e dava a mensagem, aí chegou um outro, falava esse mensageiro ainda, quando veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto o segundo falava, chegou o terceiro. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia.
ao quarto chegou. Não parava de acontecer tragédia na vida daquele homem. Versículo 18. Falava este ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Foi muito pior. Caiu a casa em cima dos 10 filhos de Jó e todos morreram ao mesmo tempo. Olha que tragédia, gente. Todas as pessoas que trabalhavam com eles foram mortas. Os seus filhos agora todos morrem de uma vez só. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pensa numa integridade de um homem. Aí a cena muda de novo, de plano. Agora entra no plano espiritual. Não parou ainda a tragédia, não parou ainda o negócio. Entra num plano agora espiritual novamente. Num dia em que os filhos do homem vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva ainda a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Tudo aquilo estava acontecendo com Jó, sem causa alguma. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele? E tudo quanto o homem tem, dará pela sua própria vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e você verá que ele blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. O que são tumores malignos? Câncer. Feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Câncer de pele. E Jó, sentado na cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Que mulher abençoada. Que boca. Depois de tudo, perdeu teu gado, perdeu teus animais, perdeu teus servos, perdeu teus filhos, está com câncer por tudo. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma mulher doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso Jó não amaldiçoou a Deus. O interessante
de tudo isso que eu li, dessa história, é que Jó, nesse texto, ele não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Você vê que a história acontece em dois planos. No plano material, onde as coisas de fato estavam acontecendo, mas no plano invisível, no plano espiritual, havia uma conversa entre Deus e o diabo. E o diabo desafiou a Deus a respeito da integridade daquele homem. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito, aqueles que amam a Deus. Tudo coopera, porque muitas vezes nós não sabemos o que acontece no invisível. Nesse caso, estava Satanás atormentando a vida desse homem. Mas Jó não sabia disso. Mesmo assim, ele continuou e perseverou em ser um homem íntegro. Apesar de toda a desgraça. Desgraça na área financeira, você viu? Desgraça na área familiar, você viu? Desgraça na área da saúde, você viu? Completamente um homem desesperançado. Poderia se dizer isso de Jó. Mas em tudo isso Jó não atribuiu a Deus nem uma culpa. Apesar de não saber o que estava acontecendo no oculto, no subjetivo. Mas se não bastasse isso, amados, chegou os irmãos da igreja para ajudar Jó. 4 amigos, que eram os homens religiosos, que ficaram 7 dias calados, só olhando para Jó agonizar. 7 dias sem falar nada, olhando para Jó, com toda a desgraça que aconteceu na vida dele, aqueles tumores que esmagavam-lhe as entranhas, que ferviam os seus ossos, e ele estava sendo esmagado pela dor. E os amigos 7 dias quietos. A partir daqueles dias, eles começaram a questionar a Jó o porquê que aquilo aconteceu com ele. Porventura, você não pecou, Jó? Porventura, Jó, você deixou de fazer o que você deveria ter feito? E eles começaram, nesse diálogo com Jó, esmagar Jó na sua própria existência, com a teologia moral de causa e efeito. Você sabe o que é teologia moral de causa e efeito? É que tudo acontece por causa de um motivo. Jó não tinha o livro de Jó na mão dele. Para ele saber, Satanás estava incitando o mal diante de Deus. Aí a religião chegou e começou a questionar nessa moralidade de que você está sofrendo isso ou aquilo porque há alguma coisa errada com você. Mas Jó não sabia de nada. Jó não entendia o que estava acontecendo. Diante de tudo isso, e de todo esse esmagamento da existência de Jó, se coloca no lugar desse homem. Filhos, bens,
amigos, esposa, doenças, tudo sobre ele, sem saber o que estava acontecendo. Diante de todo esse contexto de que eu li, e esse esmagamento da existência de Jó, esmagamento total, sendo atacado por todos os lados, sendo pressionado, sendo confrontado, ele chega aqui, Jó 16:7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. E contra mim rangeu os dentes. Ele aqui é um desabafo de Jó diante de Deus. Pensa o esmagamento total que esse homem está. Ele está desabafando diante de Deus. Ele chegou num ponto em que ele não suportava mais. Ele chegou praticamente no fim da linha. E ele começou a falar com Deus a respeito disso. Versículo 10. Os homens abrem contra mim a sua boca, e com desprezo me esbofeteiam com as suas palavras, os meus amigos. E contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Eu vivia em paz eu vivia. Porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou e pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel se derrama na terra. Está falando das dores nos rins, nas entranhas. O câncer tinha tomado conta dele. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Diante de tudo, Jó, ele está vendo um outro lugar. E diz para os seus amigos: eu agora sabei que a minha testemunha está nos céus e nas alturas. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas. Quem advoga a minha causa? Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Capítulo 17, versículo 1. O meu espírito vai consumindo, e os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhe contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor. Penhor é garantia. Ele está falando isso para Deus. Dá-me, pois, um penhor. Se tu, ó Deus, o meu fiador para contigo mesmo, pois quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Jó descobriu
A graça de Deus. Embora eu esteja morrendo, meu espírito está se consumindo. Se tu, poreis, o meu penhor, a minha garantia, contra ti. Se tu mesmo, o meu penhor, a minha garantia contra ti. Porque ele estava sendo consumido sem causa. Ele descobriu que o próprio Deus pode ser o seu advogado, a sua testemunha contra Deus. Como é que acontece isso? Jesus Cristo de Nazaré veio e morreu por toda a humanidade. O próprio Deus morrendo pela humanidade e resgatando a humanidade para si mesmo. Esse é o grande enigma da graça de Deus. Que embora nós não saibamos de nada que está acontecendo, Deus é o seu advogado contra Ele mesmo. Filhinhos, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. É o próprio Deus sendo o nosso advogado diante de Deus. Tem como você perder essa causa? Se quem vai te advogar é o mesmo que vai te julgar, o teu advogado é aquele mesmo que vai te julgar. Não tem como você perder. Por isso que agora nós podemos entender que nem morte, nem vida, nem poderes, nem qualquer outra coisa ou criatura, ou qualquer circunstância ou situação poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Por que eu li tudo isso aqui? Porque nós precisamos aprender a andar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é um favor que ninguém merece. A graça e a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre nós. E ela nos torna vivos diante de tudo. Embora tudo está dando errado, tudo está correndo ao contrário, dentro de mim eu tenho a certeza de que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E jamais eu vou poder me afastar desse amor e dessa graça e dessa misericórdia que está nele. Se tu, ó Deus, o meu advogado diante de ti. Se tu, ó Deus, o meu fiador para contigo mesmo. Pois há mais alguém que possa se comprometer comigo? Aí que entra a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que você não vê, de fatos que você não vê, mas que você espera e confia. A fé nos traz confiança. A fé nos traz serenidade. A fé nos traz pacificação. A fé nos traz tranquilidade. A fé é o que pode nortear a nossa vida dentro do Evangelho. O Evangelho é daquele que crê. Nós precisamos crer. A nossa existência nessa terra é uma experiência. Nós somos seres eternos, nós vamos ir para a eternidade. A nossa existência aqui é uma experiência de vida. E temos que aprender a viver bem toda ela. E o Evangelho nos facilita muito. Para concluir, Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que fazes agora tu não sabes, mas você saberá depois. Os planos de Deus são assim. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, ó Deus, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não conheça a Deus só de ouvir falar. Conheça a Deus numa experiência pessoal. Jó teve uma experiência. Jó teve uma experiência. E ele percebeu na experiência dele que ele não sabia realmente quem era Deus. Ele disse, eu te conhecia, mas agora eu sei quem tu és. Deus não vai aparecer corporeamente para você. Deus é um ser dentro de você quando você crê, que ativa a eternidade que você tem dentro de você e que faz renascer o seu espírito por dentro. Seu espírito é aquela natureza em essência com Ele. No seu ser inteligente, Ele te ativa por dentro e faz com que você o conheça e tenha as experiências. Foi essa experiência que Jó teve, no meio de toda aquela aflição e aquela agonia e toda aquela desgraceira total. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, aqueles que só o apontavam e acusavam e diziam tudo aquilo e esmagaram a sua existência com a religiosidade, com aquela teologia moral, aquela baboseira toda. Mas Jó orava por eles. Enquanto ele orava, a própria sorte de Jó foi restaurada. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. E vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quanto dantes o conheciam, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 10.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, da outra Késia e da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu a herança entre seus irmãos. Deus muda a história de uma pessoa. Deus muda o seu estado. É claro que isso é lá no Velho Testamento. Deus não manda as tragédias, nem as doenças, nem as desgraças. Não há maldição sem causa na vida de uma pessoa. Não há nada que venha sobre você sem causa. Tudo são consequências da própria existência. Agora eu digo uma coisa para vocês. Deus pode usar tudo que está acontecendo com você na sua existência para mudar de fato a sua sorte, para mudar de fato a sua história, para mudar de fato a sua vida. Tudo que você está passando, Deus pega isso e transforma em algo novo. Algo que traz esperança, algo que traz vida, algo que te coloca firme diante dos desafios. Todos nós temos desafios. Hoje é um desafio, amanhã é outro, amanhã outro, depois outro. E não para nunca até nós descermos ao pó. Até nós descermos ao pó serão desafios. Todos nós desceremos no pó. Mas Deus pode mudar a nossa sorte.
enquanto vivemos. Enquanto nós souber que tudo aquilo está cooperando para o meu bem, tudo aquilo está sendo usado para o bem, porque eu amo a Deus, eu creio. Não é uma religião como os religiosos chegaram ali e, em vez de ajudar, eles quase destruíram aquele homem. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Paulo diz em Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém? Seja abençoado com tudo isso, em nome de Jesus.